Na escola bíblica dominical de hoje, nós vamos estudar a batalha espiritual e as armas do crente. Vamos aprender com o apóstolo Paulo que as nossas lutas não são carnais, as nossas lutas são espirituais. E por ser as nossas lutas espirituais, as nossas armas também devem ser espirituais. Como disse o apóstolo Paulo, não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os seres espirituais da maldade que habitam nos lugares celestiais. Quem são esses seres espirituais e quais devem ser as nossas armas espirituais para lutar nesta batalha espiritual? Ao final desta aula, nós vamos aprender que a nossa batalha é espiritual, o nosso inimigo é espiritual e então as nossas armas precisam também ser armas espirituais. Sejam bem-vindos em nome de Jesus para mais um estudo da Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida. É com muito prazer, com muita alegria e satisfação que mais uma vez nós estamos aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Quero pedir para você, se você ainda não é subscrito do nosso canal, inscreva-se no nosso canal. Visite também o nosso site. www.moldado.com é o endereço do nosso site. Lá no site você tem os vídeos da Escola Bíblica Dominical, você tem uma mensagem escrita que introduz o tema de cada lição. Também lá no site você tem esses slides que aparecem na vossa tela, você pode baixá-los gratuitamente. As canções que são indicadas para serem cantadas no assunto de cada lição também tem lá no site, tanto a música quanto a letra. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Nós estamos estudando ainda. Hoje é a última lição, a lição de número 13, no segundo trimestre de 2020. A igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Sejam bem-vindos para estudarmos esta maravilhosa lição na Escola Bíblica Dominical. A lição é a lição de número 13, a batalha espiritual e as armas do crente. Vamos ver que a nossa batalha é uma batalha espiritual. E se a nossa batalha é espiritual, os crentes precisam usar armas espirituais, até porque também o nosso inimigo é inimigo espiritual, como disse o apóstolo Paulo, não é carnal, ele é espiritual e por isso nós precisamos de armas espirituais. A verdade, ou seja, a leitura bíblica e classe está em Efésios capítulo 6, versículos de 10 a 20. O texto áureo da nossa lição está em Efésios capítulo 6, versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então, veja que a nossa armadura deve ser a armadura de Deus, a armadura que Deus propõe para os seus filhos usarem. E as armaduras de Deus são ela é uma armadura espiritual. Usando essa armadura espiritual, nós podemos com certeza vencer o diabo, que é o inimigo espiritual. A verdade prática, o uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo da batalha espiritual. Usando a armadura de Deus, vamos estar seguros, vamos estar
armados com esta armadura e no campo de batalha espiritual nós vamos usar estas armas e vencer o inimigo de nossas almas. A introdução da nossa lição, nesta carta, após o apóstolo nos ensinar sobre o novo nascimento e as bênçãos que agora temos através de Jesus, também ele nos ensinou e falou sobre as lutas que nós temos que enfrentar para permanecermos na fé. Falou sobre os conflitos na igreja e os problemas no mundo, tanto físico quanto espiritual. Agora, Paulo nos aconselha a orar, porque a nossa batalha não é contra carne e sangue, mas contra os espíritos do mal que os nossos olhos não veem. Devemos estar conscientes que, se nossa batalha espiritual, a nossa luta é contra seres espirituais e por isso as nossas armas também devem ser espirituais. Vamos orar e buscar estarmos fortalecidos no Senhor com a armadura de Deus. O primeiro ponto da nossa lição, o preparo espiritual do crente para a batalha. Como nós devemos nos preparar para esta batalha? O primeiro item diz: fortalecidos no poder do Senhor. Para esta batalha espiritual, nós precisamos estar preparados. Como estar preparados? Precisamos estar fortalecidos do Senhor. Essa expressão indica que não temos poder em nós mesmos. Esse poder de força para vencer as batalhas espirituais vem de Deus pelo Espírito que habita em nós. Então, o poder não é nosso. O poder é de Deus. E com o poder de Deus é que nós conseguimos vencer as batalhas espirituais. Em Efésios 6:10, Paulo diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Com certeza, com o poder de Deus na nossa vida, fortalecidos do Senhor, conseguimos vencer as batalhas, as lutas espirituais que aparecem consequentemente e sempre na nossa vida. A comunhão com a Trindade Divina renova a nossa mente, purifica o nosso interior para uma vida de santidade no poder de Deus. Então nós precisamos estar em comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. O poder de Deus é concedido a nós por meio da comunhão que temos com Deus em Cristo. Deus sempre estará onde estiver aqueles que lhe são fiéis. Precisamos estar em comunhão com Deus. É nesta comunhão que nós temos com Deus que nós vamos estar fortalecidos do Senhor. E onde nós estivermos e aparecer lutas espirituais, com certeza nós vamos estar fortalecidos do Senhor e vencermos essas batalhas. Em Lucas capítulo 10, o versículo 19, Jesus Cristo disse: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e nada vos fará dano algum, nada há de prejudicar, nada há de tirar um crente que é fiel a Deus em meio às lutas e às batalhas espirituais. Por quê? Porque estão sempre em comunhão com o Senhor.
Primeira carta que João escreveu, no capítulo 1, versículo 6, ele disse: se dissermos que temos comunhão com ele, ou seja, você apenas diz que tem comunhão com Deus, mas você anda em trevas, mente e não pratica a verdade, é o que está escrito. Somente conhecer as Sagradas Escrituras e estar na igreja todos os cultos não nos capacita com o poder de Deus para vencermos as batalhas espirituais. Nós precisamos de plena e verdadeira comunhão com Deus. Não adianta o crente estar na igreja todos os cultos para estar fortalecido no Senhor. Ele precisa ter comunhão com a Trindade Divina, ter comunhão com Deus. E assim então, com esta comunhão que ele tem com Deus, aprendendo a palavra de Deus e também estando nos cultos, com certeza ele vai estar fortalecido do Senhor e vencer as batalhas espirituais. O item de número 2 diz: vigilantes em toda oração e súplica. Paulo enfatiza a necessidade da prática da oração para vencer as batalhas espirituais. Ou seja, é necessário que nós obtemos esse costume da oração, acostumarmos-nos sempre a orar a Deus para viver uma prática de oração. A oração é a arma fundamental do crente para vencer todas as hostes espirituais do mal que habitam nas regiões celestiais. Você está sempre em oração, vigiando em oração, observando, atento, com atenção sobre o que está acontecendo. Jesus nos ensinou que para vencer Satanás e suas hostes é preciso estar em oração, porque você estar em oração significa que você está em comunhão com Deus, você tem um relacionamento íntimo e pessoal com o Pai, com aquele que te dá forças, com aquele que te fortalece para você vencer essas batalhas espirituais. Efésios 6:18, Paulo diz: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Esta expressão do apóstolo significa que a oração deve ser feita com clamor. E em todo tempo significa estar em vigilância. Na primeira carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, ele disse: orai sem cessar. Orar sem cessar significa você estar orando em constante vigilância. Uma oração constante, vigiando, orando sem cessar. O nosso clamor a Deus com vigilância significa que estamos no Espírito e deve ser feito em qualquer circunstância este clamor, porque você está em espírito, orando, vigiando, não importa onde você esteja, você deve estar sempre em oração. Assim seremos preservados das astutas ciladas do diabo. Em Lucas 21:36, Jesus disse: estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo que está para acontecer e estar em pé diante do Filho de Deus. A síntese do tópico 1 diz: a vitória contra o mal somente é possível
por meio do fortalecimento do crente no poder do Senhor. Então, como nós vamos ter vitória sobre os seres espirituais que habitam nas regiões celestiais? Fortalecidos no Senhor. Como vamos nos fortalecer no Senhor? Orando. Uma vida de prática de oração, em constante oração e vigiando, porque o diabo, vosso adversário, ele está ao derredor, sempre buscando, sempre procurando a quem ele possa tirar da presença de Deus. O segundo ponto da nossa lição: conhecendo o campo da batalha espiritual. Qual é o seu campo de batalha espiritual? Na primeira carta que o apóstolo Pedro escreveu, no capítulo 5, versículo 8, ele diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Nós precisamos descobrir, nós precisamos achar, nós precisamos saber qual é o nosso campo de batalha espiritual. As lutas, ou seja, as astutas ciladas do diabo, elas são as armadilhas articuladas pelo diabo. Ele arma ciladas, ele faz laços para tirar o crente da presença de Deus. Agora, em qual campo espiritual ele age na sua vida? Nós precisamos saber. Ele acusa, ele levanta calúnia sobre a igreja de Jesus. O diabo, ele é o rei do reino das trevas, que arma laços a fim de destruir a igreja de Cristo. Então veja que ele não perde tempo, ele está sempre a armar laços, ele está sempre a criar ciladas, formar e gerar estratégias. Para quê? No propósito de destruir o crente, no propósito de destruir a igreja de Jesus. Então ele luta para isso. Nós precisamos estar também em vigilância, descobrirmos onde ele quer agir na nossa vida. E descobrindo esse campo de batalha espiritual, você pode se preparar, você pode estar preparado. E quando ele vier com a sua tentação, com a sua cilada, nós então vamos vencê-lo, porque nós estamos preparados para esta batalha espiritual. Efésios 6:12, Paulo diz: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, onde é o conflito? O conflito contra o reino das trevas. Este é o conflito contra o reino das trevas. A nossa luta nesta batalha espiritual é contra seres espirituais do mal, que estão alojados, que habitam no reino das trevas, nas regiões celestes. A nossa luta não deve ser contra a carne, não deve ser contra o ser humano, mas deve ser contra seres espirituais que habitam nos lugares celestiais. A nossa luta, a nossa batalha, ela é espiritual e nós precisamos de armas espirituais. Jesus venceu o diabo no deserto. Publicamente, na cruz, também Jesus venceu o diabo quando perdoou a todos os pecadores. Naquele momento, o diabo pensou que teria a vitória.
toda a obra que ele formou, toda a obra que ele criou para destruir Cristo, naquele momento foi perdida, porque Jesus o venceu e perdoou todos os pecadores. A obra da salvação, naquele momento, foi consumada por Cristo Jesus. Compreendemos nessa metáfora que o campo de batalha do crente é espiritual. Por isso, suas armas devem ser espirituais. A luta do cristão contra o reino das trevas é tanto pessoal quanto coletiva. Ou seja, você luta pessoalmente contra Satanás. Mas quando ele ataca a igreja, você também é atacado, porque você é membro do corpo de Cristo. Nós pertencemos à igreja do Senhor, somos membros do seu corpo. Quando ele ataca a igreja, ele ataca o corpo. Nós, como membros do corpo de Cristo, também somos atacados. Então, a nossa luta, ela é contra o reino das trevas, e ela é tanto pessoal quanto coletiva. As agências das potestades do ar é o item de número 3. E aqui Paulo faz uma classificação desses seres espirituais que habitam nas regiões celestes para atacar a igreja. Então Paulo fala dos principados, Paulo fala das potestades e dos príncipes das trevas destes séculos que compõem hostes espirituais da maldade. A vitória da igreja, amados, está na cruz. A vitória da igreja não está na placa da igreja, na placa da congregação, na placa da denominação, mas está na cruz. Paulo identifica e caracteriza os seres da força do mal por 3 aspectos. Paulo diz que eles são poderosos, eles exercem autoridade e liderança sobre os anjos caídos que estão sob o domínio do diabo, que estão sob o domínio de Satanás. Eles são malignos, são demônios que formam as hostes espirituais da maldade com o poder de destruição. Eles têm poder para destruir as pessoas. Eles têm poder para destruir as igrejas. Ele tem este poder. Se o homem não estiver armado com a armadura de Deus, com certeza vai ser destruído pelo diabo. E ele tem um alto poder de destruição sobre as pessoas individualmente. Quantas pessoas não se suicidam? Quantas pessoas não ingerem drogas em seus corpos? Quantas pessoas são, através do alcoolismo, levam essas pessoas ao suicídio, à violência, e acabam-se então por serem destruídas. São as obras do mal. Nós, crentes em Cristo Jesus, devemos estar armados com as armas espirituais para também não sermos destruídos por Satanás. Eles são astutos, são cheios de estratégias para destruir a igreja do Senhor, porque as pessoas que estão sem Cristo, as pessoas que estão sem Jesus, estão sendo destruídas. A igreja tem o poder de levar o evangelho, de anunciar a salvação a estas pessoas, para que elas sejam livres desta destruição que o diabo constantemente articula sobre as pessoas. Então, a igreja de Jesus, nós os crentes do Senhor, precisamos da armadura de Deus. A síntese do tópico 2 diz que o crente precisa conhecer o seu campo de batalha espiritual
para que possa guerrear contra o inimigo e receber a vitória. Precisamos descobrir esse campo de batalha espiritual que o diabo já descobriu na sua vida, já sabe, e é dentro deste campo espiritual onde você é mais frágil, é que ele vai te atacar. Nós precisamos estar preparados dentro deste campo de batalha espiritual, e quando ele vier com as suas astúcias, com as suas estratégias, com as suas tentações, nós então estaremos armados, estaremos com a armadura de Deus, estaremos fortalecidos com a oração, na comunhão com Deus, na comunhão com o Espírito Santo, na comunhão com os irmãos, e então nós vamos vencer esta batalha espiritual que ele constantemente traça contra a Igreja de Cristo. E com certeza, armados com esta armadura, nós vamos alcançar a vitória em nome de Jesus. O terceiro ponto da nossa lição diz que as armas espirituais, elas são indispensáveis ao crente. Nós precisamos de armas espirituais. A armadura completa de Deus é o item de número 1. A armadura traduz do termo grego panóplia, significa armadura completa de um soldado militar romano. Paulo orienta o crente a não usar as suas próprias armas. Não adianta você usar as suas próprias armas, as armas humanas não vai adiantar. Você não vai conseguir destruir o diabo com as suas armas, com as armas humanas. O apóstolo orienta os cristãos a usarem as armas de Deus. Quais são as armas de Deus? As Escrituras ensinam que as armas de Deus é espiritual. E é com ela que nós conseguimos vencer as batalhas espirituais. Por isso, Paulo disse em Efésios 6:13, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, fique firme. Em 6:11 ele diz, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Nós precisamos descobrir o campo espiritual e nos armarmos com as armaduras de Deus, estarmos fortalecidos no Senhor. Estarmos fortalecidos no Senhor é viver uma vida de constante oração. E assim nós vamos conseguir vencer as batalhas espirituais, que são contra seres espirituais, que habitam nas regiões celestes. E esses seres espirituais são seres maldosos, são seres malignos, são seres que têm um poder de destruição. Eles destroem as pessoas, tanto fisicamente quanto espiritualmente. A igreja precisa ter esta armadura completa de Deus na sua vida. O item de número 2, as armas indispensáveis de defesa. Então nós temos as armas de defesa. Paulo falou sobre os lombos estarem cingidos com a verdade. O soldado romano, ele usava uma peça que protegia os seus ombros e mais ou menos a metade do braço. Paulo falou sobre esta armadura, sobre essa peça da armadura, chamou-a de lombos, cingir os lombos com a verdade. A verdade da doutrina de Cristo prepara o soldado cristão
com a fidelidade. Quando você está preparado com os ensinos de Cristo, com a doutrina de Cristo, você então está sendo um soldado cristão preparado com a fidelidade. Isso é importante para o cristão, ser fiel na sua caminhada com Cristo. Jesus nos ensinou a sermos fiéis a Deus. Quando nós somos fiéis a Deus, nós também somos fiéis às pessoas que nos rodeiam. Somos fiéis à igreja a qual nós pertencemos. Então, vestir a couraça da justiça. A couraça era uma outra peça que protegia o peito, o abdômen, até a cintura. Eles eram protegidos com esta couraça. Paulo chamou essa couraça, correlacionando com a vida espiritual, ele chamou a justiça de Cristo. Então, a justiça de Cristo prepara o soldado cristão para o campo de batalha espiritual. Também Paulo falou sobre o calçado, calçar os pés com o evangelho da paz. Quando você calça os seus pés, doutrinados, ensinados a praticar o evangelho e coloca em prática a evangelização, e evangelizar fortalece o soldado cristão e o prepara para esta batalha espiritual. Uma forma maravilhosa de nos fortalecermos no Senhor é evangelizar, é falar de Jesus para as outras pessoas, é falar de Cristo para as outras pessoas, é trazer as pessoas aos pés de Jesus. Outra peça que o soldado romano usava era o escudo, proteger com o escudo da fé. O escudo protegia o soldado romano da cabeça até os pés. A fé inabalável em Deus firma nossa vida espiritual diante dos dardos que são atirados pelo diabo. O soldado romano, com o escudo, ele era protegido de ser atingido pelas flechas que os seus inimigos o atiravam. Nós também, com a fé, nós podemos estarmos protegidos com os dardos espirituais, com as flechas espirituais que querem nos atingir, que querem nos destruir, que querem nos matar, mas o escudo da fé nos protegerá dos dardos que são atirados com as calúnias, com as fofocas, com os fuxicos e com outras coisas mais que querem destruir a nossa vida espiritual. Precisamos então do escudo da fé. Paulo ainda fala que a nossa cabeça deve estar guardada com o capacete da salvação. O soldado romano usava o capacete para também proteger a cabeça. Nós precisamos também da salvação para proteger a nossa cabeça. O diabo, ele quer ferir a nossa mente com os seus dardos, com a sua flecha. Ele sabe, se ele tirar da nossa mente tudo aquilo que nós colocamos, o ensino da palavra de Deus, tantas coisas boas que nós de Cristo armazenamos na nossa mente e nos faz estar fortalecido no Senhor. O diabo sabe, se tirar essas coisas, tirar tudo que está armazenado de Deus da sua vida, ele conseguirá destruir a sua vida espiritual. Então nós precisamos estar guardados com este capacete, o capacete da salvação. Nossa mente foi mudada com o evangelho da salvação em Cristo e devemos guardá-la. Como que nós guardamos? Estando
convictos da vida eterna. Estamos firmados no Senhor, aguardando a salvação que vem a qualquer momento, quando Jesus Cristo brilhará nas nuvens dos céus e a igreja do Senhor subirá e encontrará o Senhor nos ares e nós estaremos para sempre com o Senhor. Vale a pena nós nos esforçarmos para nos protegermos contra as astutas ciladas do diabo com a armadura de Deus. O item de número 3 fala sobre a imprescindível arma ofensiva. A espada do Espírito é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a espada do Espírito. Com ela podemos atacar em uma batalha espiritual. Mas você só pode atacar com a palavra de Deus em uma batalha espiritual se você estudar a palavra de Deus. Se você ter a palavra de Deus na sua mente, na sua cabeça, no seu coração, no seu interior, aí você vai atacar com ela. Jesus Cristo venceu Satanás no deserto com a palavra de Deus. Então nós precisamos também da palavra de Deus para vencer os ataques satânicos. Então, uma batalha espiritual, quando nos defender, ela é inspiradora e penetrante, conforme disse o escritor aos Hebreus, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra a divisão, até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Precisamos desta arma, precisamos da palavra de Deus, não na nossa mão, não guardado na gaveta de uma cômoda, não guardado no armário. Precisamos da palavra de Deus guardada no coração. Se nós tivermos a palavra de Deus guardada no coração, nós então vamos usá-la e atacar Satanás com esta espada, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Usamos a espada do Espírito para resistir o diabo e destruir suas fortalezas. Então, nós usamos a palavra de Deus para atacar, e quando o diabo vier nos atacar, nós também podemos usar a palavra de Deus e resistirmos o diabo naquele momento de ataque. Porque as armas da nossa milícia, disse Paulo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4, porque as armas da nossa milícia não são carnais. As suas armas próprias, as armas humanas, não servem para você lutar contra o diabo. Mas sim, elas são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Então, as armas que você vai usar para destruir as fortalezas de Satanás, as armas que você vai usar para resistir em momento de ataque, é a palavra de Deus, é as armas espirituais. Você vai estar preparado quando você for atacado, e se precisar atacar, você também vai estar preparado para este ataque. Não é um ataque carnal, mas é um ataque espiritual. Poderosamente você vai vencer essa batalha espiritual, porque você tem as armas de Deus, as armas espirituais. Você está preparado com o jejum, você está preparado com a oração, você está preparado com a comunhão que você tem com a igreja do Senhor, você está preparado porque você pode perdoar as pessoas e também você tem graça para pedir perdão se for possível.
Você está preparado porque você está em comunhão com Deus. Isso é estar preparado com as armas de Deus. E além do mais, você também está preparado no conhecimento das Escrituras Sagradas. Então vamos nos preparar, não só com a oração, mas também com a palavra. Não só com a palavra, mas também com a oração. Nós precisamos estar preparados, tanto na oração, quanto no conhecimento da palavra de Deus. E então, quando nós formos atacados, nós saberemos como utilizar essas armas espirituais para vencer esses ataques satânicos. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe ricamente a sua família. Aprendemos nessa lição, então, que a nossa batalha é uma batalha espiritual, não é uma batalha carnal. Que o nosso inimigo é um inimigo espiritual, não é o homem, não é uma ação humana. Para esta batalha, nós precisamos não de armas humanas, nós precisamos de armas espirituais. Essas armas espirituais estão concentradas na oração, no jejum, no conhecimento da palavra de Deus, na comunhão com os irmãos da igreja e na comunhão com Deus. Estas são as armas que nós usamos para vencermos as batalhas espirituais. Se nós falharmos nesta preparação, nós certamente iremos perder essa batalha espiritual. Jesus Cristo está próximo a vir buscar a sua igreja. Neste dia, nós precisamos estar preparados para subirmos aos céus. E esta também, você está preparado assim? Você também está preparado para estar com o Senhor a qualquer momento, quando Ele vem buscar a sua igreja. Até a próxima oportunidade, quando nós aqui estaremos para aprendermos da palavra de Deus na escola bíblica dominical.